Vamos falar agora com a professora Cati. Ela que é uma professora de capoeira lá de Curitiba, né? Vamos só aguardá-la aqui. Ela deve estar chegando, que nós já estávamos alinhando aqui o vídeo. Mestre Feijão já está entrando aqui novamente. Vamos saber um pouco da história, né, dessa capoeirista. Gisele Preta Branca já entrou aqui, a professora Cati já chegou também. Vamos. Vídeo. Aí, agora sim. Eu já estava aqui já. Estava aí com fone. Já deu uma travada aqui, vai voltar. Beleza, destravou. Estou ouvindo Tá me bem, ouvindo? vendo e ouvindo bem. Sim. Beleza. Durante a entrevista, né, a conversa aqui, sempre vai ter uma travada aí devido à internet aí, mas eu pergunto de novo, a gente dá aquela paradinha e a gente vai conversando aqui, tá bom? Tranquilo, professor. Já pode dar um oi aí pro pessoal aí, ó, a professora Pitanga, né? Os seus seguidores aí, a professora Miojo já entrou aí, o Estou mestre vendo. Feijão já está aí, Preta Branca, enfim. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Vamos Legal. lá. Hoje nós estaremos conversando aqui com a professora Cati, né? Ela que, na verdade, né, ela é professora de capoeira, mas é doutora em ciência da atividade física e desportiva, né? Teve como tese do doutorado aí os aspectos socioeducacionais da capoeira. É autora de um livro, né, que o título é em espanhol, né? La Vuelta ao Mundo de la Capoeira. Meu espanhol tá bom aí, mais ou menos, né? Tá bom, Gami? E tá aí em projeto aí de mais. Pô, tem 4 livros de educação física e projeto para mais 5 ainda esse ano, né? Sim. Que bacana. 2020 está rendendo. Já tá lançando aí, tá certo. Como eu tenho falado também, ó, essa pandemia, essa quarentena aí, né? Tivemos muitos momentos tristes, como ontem, né? Tivemos uma grande perda aí no nosso grupo Muzenza, né? No mundo da capoeira. Mas eu, particularmente, como pessoa, também tenho melhorado em alguns aspectos da minha vida e acredito que você também tem feito isso, né? E essa semana você vai estar na estreia do programa A Voz da Mulher, na Rádio Madeira de Lei, falando sobre o projeto do livro As Mulheres na Capoeira. Que legal. Vamos falar sobre isso aqui um pouquinho hoje. Não dá spoiler não, mas vamos falar sobre a importância, né, e a participação das mulheres na capoeira. Beleza? Sim, sim, claro. Aí, as mulheres Deixa da eu... Muzinga já entraram aí para acompanhar aí também. Ah, não, esse povo vem todo mundo agregado já. Que legal, que Vai todo bacana. mundo. Bom, mas como é de costume, professora Cate, tá? Eu, apesar dessa toda essa biografia aí que eu já deixei pro pessoal aí que está acompanhando, né? Mas eu quero ouvir de você agora quem é a Catiúcia Melo Figueroa. Bom, primeiramente, agradecer a participação de todos e já começar aqui dando minhas condolências aí. Chegamos a 100 mil mortes hoje, né, no nosso Nossa, país, então é uma situação triste. Perdemos muitos capoeiristas, mestres, alunos, amigos aí, então queria começar com essa fala. E, bom, eu comecei a minha vida de capoeira em casa com meu pai. Meu pai nasceu em Curitiba, mas morou desde pequeno no Rio de Janeiro e fez capoeira no Rio de Janeiro. Então, desde pequena, eu via meu pai brincando sempre comigo, com meu irmão mais novo, olha de só. gingar, né? Então, a gente tinha essa referência em casa ali, ele fazia umas brincadeiras com a ginga e tal. E nós crescemos com essas brincadeiras do meu pai em casa e claro que despertou o interesse, né? Na escola sempre pratiquei todos os esportes possíveis, desde vôlei até natação, basquete, com essa minha altura toda, sou Deu baixinha. uma travada aqui. Já vai voltar. Voltou? Voltou Professora, já, né? oi? Pode Tô repetir vendo, para tô nós vendo. aí da escola?
Será que é a minha ou a sua? Eu troco a internet aqui. Vai dando uma travada, eu vou repetindo e você fala de novo. Pode repetir. Tá. Então, desde pequena fui super interessada pelos esportes na escola, né? Fiz todas as modalidades possíveis, em clube também, fiz natação, basquete com essa altura toda minha, sou baixinha. Mas sempre tive essa vontade ali da capoeira por conta do meu pai. Lá pela década... Bom, eu tenho 43 anos, e lá pela década de 80, quase finais dos anos 80, meu pai e minha mãe, por fim, me levaram até a Academia Muzenza, a matriz do mestre burguês. Olha só. Naquela época, sabe que o jogo da Muzenza era um pouco pegado, né? Pesado. Então eles subiram, acho que provavelmente pegaram uma roda e falaram, não, vou deixar uma menina aqui eu tinha 10 anos na época, acho. É mesmo? Aham. Não vamos deixar e tal. Resultado, desceram comigo, a gente já foi para uma escola de balé, entrei no grupo do Teatro Guaíra aqui, que é um grupo famoso, fiquei uns anos ali na equipe de balé, mas sempre com aquela vontade, né, de entrar e treinar capoeira. Fiz também dança do ventre, eu sou um pouco da área das danças, assim, até hoje gosto, né, mas enfim, quando eu já tinha 20 anos, meu pai... Não, eu fui ao médico, né? Eu descobri uma arritmia cardíaca. E o médico indicou, você tem que fazer algum exercício, tem que fazer alguma atividade física. E daí eu falei, agora já sou de maior, vou procurar capoeira. Meu irmão, na época, com os colegas dele, os mais novos ali, já estavam treinando há um pouco tempo perto da minha casa. Falei, já conheço esse pessoal, né, os amigos do meu irmão, vou ali que é perto. Em seguida, me chamaram para eu tinha saído do emprego, me chamaram para um outro trabalho, num shopping perto da academia do mestre burguês. Daí eu falei, bom, agora eu vou ter que continuar, né? Eu treinava das 7 às 8 da manhã na academia do mestre e tomava banho ali mesmo e já ia para a loja ali no shopping. Trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, fazia desenho industrial. E era dessa área das artes plásticas, comecei faculdade e tal, larguei, fui para educação física, né? Também pela capoeira. A capoeira chamando ali de novo. Sim. Que legal. E assim foi o meu começo aí, né, na capoeira. Entrei em 97 ali na Academia do Mestre. Em 97? 97. Que bacana. E como eram os treinos lá, né? Na Academia do Mestre, né? Seus pais estiveram lá com você ainda criança lá. De repente, os mestres que eu entrevistei aqui estavam tudo lá nesse dia lá. O mestre Narizinho, o mestre Guerreiro, devia estar tudo lá nesse dia aí. E o negócio estava esquisito lá, né? Mas como eram os treinos quando você chegou? Hã? Provavelmente estavam, né? Alguns deles. Tudo molecão novo ainda? Bom, os treinos, como eu falei, eu fui com uma intenção porque eu gostava, né, não entendia muito como luta, mas com uma parte da cultura brasileira, então eu já era da dança, então eu fui com essa visão mais da cultura e fui também com o foco na atividade física, no exercício que eu precisava naquele momento. Sim. Então, os treinos, para mim, eram bem tranquilos. De manhã nunca teve tanta gente, não eram cheios. A academia tinha muitos alunos naquela época, né? Mas nesse horário, das 7 às 8 da manhã, era tranquilo. Tinha mais umas 5, 6 pessoas que treinavam nesse horário fixo ali comigo. E eu, por trabalhar daí o dia inteiro, estudar à noite, eu não frequentava muito os outros horários, né? Então, eu não tinha esse contato... tanto da roda com as outras pessoas que treinavam ali. Olha só! Até o primeiro meu batizado ali, eu falei pro mestre, né? Eu falei, eu vou tentar, mas eu não sei, porque eu trabalhava no sábado também, né? Não sei se eu chego a tempo. E foi no segundo Open, acho, no Teatro Fernanda Montenegro. Cheguei, depois do meu trabalho, uma multidão, teatro entupido, lotado. E deu tempo, né? Porque era tanta gente para trocar de corda ali, fazia filas dentro do estacionamento
É do mesmo? teatro lá do shopping. E deu tempo dessa primeira corda que eu peguei em 97 ali Que no final do legal. ano. E quem é que era o professor? Era o próprio mestre burguês que dava aula ali de manhã? Ah, rodava, né? Era muito cedo, às vezes o mestre burguês dava aula, às vezes eu tinha aula tinha muita aula com o Urutum na O época, Rutum? Urutum, aham. E de vez em quando o mestre museu, que não era mestre, né, na Sim. época, o mestre Buda, então algumas pessoas que estavam por ali davam essas aulas. Na época, as mulheres, tinha bastante menina ali, mas como eu falei, eu não tinha tanto contato porque eu não estava todo momento ali. Tinha algumas que eu conhecia bem do meu horário. E a mestra criança na época estava grávida, então a referência assim que eu tinha de, poxa, que legal, ela treinando, jogando e tal, mesmo grávida, né? Então essa Olha, que referência legal. que eu tive ali de mulher. Eu lembro, inclusive, de um vídeo que eu tinha em VHS, de um evento, que a mestra criança estava jogando com a barrigão lá, né, da Rayane, inclusive, né? Esse vídeo, inclusive, ela fala que todo mundo sempre fala desse vídeo, né? Que era em VHS, que rodava por aí, né? Foi bem nessa época, então. A professora Pitanga está colocando ali selva pura, essa época era selva Era pura. selva pura, o que eu já ia falar aqui, que na verdade, né, você foi para capoeira, né, por causa da sua arritmia, inclusive, já explorando, né, essa pluralidade da capoeira, né. Eu tenho conversado com eu conversei com bastante mestres que estavam nessa época aí lá na Academia Muzenza, né, e eles falavam mesmo que os treinos eram duros, e você foi por outra razão, inclusive com outra visão, né, sobre capoeira, né, e recebeu o treino, tanto que está aí até hoje, né? Sim. Por surpresa você pegava aula com o Urutum e está aí até O, hoje, né? ele Ó, quase, ele quase arrancou minha cabeça algumas vezes na roda, mas eu tô aqui ainda, viva. Que exatamente, essa era pluralidade da igual. capoeira, né? Hã? Exatamente. Eu ia falar que com ele era igual, né? Ele jogando com homem, com mulher ali, era a mesma coisa. Mas essa pluralidade é muito importante e a capoeira me acolheu dessa forma que eu tinha, que eu enxergava e que eu tive essa visão, né? Então, é essa riqueza da capoeira que me encanta até hoje, né? Sim, verdade. Mas só que você não ficou, né? Só na capoeiragem, né? Você, como você disse aí, né? Estudou, né? Estava fazendo uma faculdade, foi fazer outra de educação física, né? E usou essa capoeiragem também na sua formação aí, sua formação acadêmica, né? Sim. Então, eu já dava aula de dança também, e começou em 99 aquela situação do CREF, né, o Conselho da Educação Física, que Sim, os verdade. professores teriam que ter a educação física. Então eu já comecei a ir para essa área aí, desisti da faculdade pública de artes plásticas, minha mãe quase me matou, mas eu falei, não, pode deixar que eu dou conta. Fui, estudei sozinha, passei na federal, fiz educação física. Então, meu primeiro ano foi em 2000, já mais velha, porque eu já tinha começado outra faculdade e tal, né? Então, acho que é outra cabeça já. Não entrava naquelas de frequentar barzinho e tal. A faculdade era o dia inteiro. Os tempos que eu Nossa. tinha livre, eu chamava o Mestre Feijão, eu já estava com ele nessa época, eu chamava o Mestre Feijão e a nossa equipe ali para ir treinar lá, porque tinha o solo da ginástica, né, para treinar, a cama elástica. Que Então a legal. gente aproveitou bastante. E antes disso, né, que foi que eu conheci o Mestre Feijão, já no ano seguinte, 98, já tinha visto em algumas rodas, né? E daí eu passo bem rápido essa parte, porque eu me emociono muito, porque o nosso cupido foi o Contramestre Gorila, falecido Contramestre Gorila, Ah, entendi. que era um amigo comum nosso, né? E acabou unindo os dois. E então em 98 eu comecei já a treinar com o Mestre Feijão, já fui para a academia dele em Santa Felicidade. E daí comecei a faculdade ali em 2000. Em 99 eu já dava algumas aulas com ele, ajudava porque ele tinha turmas muito grandes nas escolas, né? Então ele dividia, eu ficava com os menores, ele ficava com os maiores, e aí eu já me apaixonei pelas crianças, por dar aula, e já sabia que era isso que eu queria, né? E só me motivou mais ainda a educação física ali.
O mestre Sargento também me motivou muito, porque ele veio, ainda estava aqui no Brasil, veio, deu uns cursos de capoeira pedagógica, então foram grandes incentivadores ali para eu seguir nessa área da educação física. E Que já ali, legal. eu já fiz a minha monografia com o tema da capoeira, a esportivização da capoeira, já em 2003, quando eu me formei. Então, eu já direcionava tudo para estudar, né, para entender a capoeira. Que bacana, você é uma menina que sempre procurou conhecer, né? Mesmo sendo professora, é uma eterna aluna, né? Aliás, mesmo sendo Sim, doutora, é uma eterna aluna aí que parece que, desde que, não só na capoeira, né? Desde de que você é, cresceu, né? Virou a moça, virou a mulher, sempre procurando conhecimento, estudando, estudou, sim. fez uma faculdade, começou na capoeira, parou a faculdade, mas já foi fazer outra faculdade que tinha a ver com a capoeira. Então é aquele caso, né? A capoeira sempre te chamando e você se especializando, né? Sim, e continuei, porque esse chamado foi. O Mestre Feijão teve em 2000 um convite para dar aula na Itália, né, Olha só, depois que ele foi campeão mundial, e eu falei, eu estava começando a federal, eu falei, eu não posso largar essa oportunidade, né, da federal para ir agora. E daí ele falou, não, então eu vou esperar e a gente vai junto quando você terminar a faculdade. E foi isso, quando eu terminei, eu já mandei projeto para o doutorado lá na Espanha para estudar, e me aceitaram, e a gente foi, daí fomos os dois olha desbravar só, lá algumas terras e mostrar a capoeira para muita gente que não conhecia, não sabia o que era. que Então foi legal. bem importante essa fase aí, foi companheirão, né, me esperar aqui, até porque ele tinha a academia dele, tem até hoje, desde 92, né? Sim. Vamos falar já Então, já sobre a academia dele, então. E quando você foi é, para lá, você já estava em qual graduação de capoeira? Você eu fui lembra? em dois, eu fui em 2004, eu acho que eu estava com a laranja e verde. Laranja e Laranja e verde, verde. né? É. É que às vezes Comecei da nesse. aula, eu Hã? comecei a dar aula bem cedo porque foi nas escolinhas, né, de educação infantil. Sim. O nosso grupo tinha poucos professores aqui trabalhando na educação infantil, então era uma necessidade. Então eu fui muito cedo, fui com a corda amarela já dar aula para as Entendi. É crianças aí, porque né? na capoeira, né, na verdade, tem toda essa formalidade, né, de aluno graduado, monitor, instrutor, professor, mas às vezes uma pessoa ela tem uma habilidade de ensinar, né, e começa ali como um estágio, né, junto com o mestre, no caso, que você começou ali, dando as aulas no espaço ali, né? Sempre aconteceu isso. Várias pessoas com quem eu converso não chegou a receber. Tanto que na hora da formatura de professor vem aquela história toda na cabeça da pessoa, né? Ela, nossa, finalmente me formando, né? Mas, na verdade, as aulas você começa ali na prática, né? Na vivência, né? Sim, sim. E, e E foi, provavelmente, depois, foi o que aconteceu também na Europa, né? Estudando e ajudando ao mestre com as aulas. sim, e mais do que nunca foi necessário, porque eu fui sem bolsa nenhuma daqui, a gente foi por conta, não tive bolsa nenhuma de lá, a gente passou muito perrengue, tinha dias que a gente não sabia se ia ter comida para o dia seguinte. É mesmo. É, foi, foi duro, foi duro. Mas isso E só é, serve para fortalecer a gente, né? E não me arrependo de nada, acho que o Mestre Feijão também não, que e a gente legal. está aqui E até hoje. porque as pessoas que não vão na Europa, né? Eu estive na Europa em 2018, mas foi rapidinho, fui só lá lutar e voltei, não tive nenhuma experiência de ficar lá por alguns dias, né? Mas as pessoas que não vão, às vezes fica criando aquela ilusão de que é tudo glamour lá na Europa, né? Porque às vezes a gente vê os nossos amigos, inclusive do Grupo Mozenza, né? Ah, eu tô na França, ah, eu tô na Espanha, ah, eu estou em Portugal, vou ali na Inglaterra, né? A gente fica viajando, né? Assim, naquela ilusão de que é tudo glamour. Mas eu tenho conversado com Não. amigos nossos, é muito difícil, né? É muito difícil. Com certeza, todos esses que ainda estão lá passaram todas as dificuldades que nós passamos, ainda passam algumas dificuldades, porque é outro Sim. idioma, é outro povo, tem preconceito, tem várias situações, né? Então não é essa maravilha toda. E no o livro, esse livro que você falou, é em espanhol.
E ele fala um pouquinho dessa dificuldade, porque a gente tinha essa sensação, né? Chegava aqui para passar férias, todo mundo, quero ir para lá, me leva para lá e tal, que é fácil. Então a gente mostrou um pouquinho esse trabalho que não é fácil, né? A Miojo tá aí também, passou uma temporada lá, sabe, né, Miojo, a dificuldade que é. Mas isso só fortaleceu, com certeza. Todo esse pessoal aí é guerreiro. A gente divulga capoeira, dissemina capoeira sem ajuda de ninguém, sem ajuda de Sim. governo, de nada. E tá levando para o mundo inteiro aí. Inclusive, o livro que você fez, você estava lá na época? Você produziu ele lá? Sim, ele foi um fruto da minha tese de doutorado, porque já que eu estava escrevendo, né, várias coisas, pesquisando para a tese, o pessoal de lá falava, nossa, tem tão pouco material para a gente ler sobre capoeira em espanhol e tal, né? Por que você não faz? Então eu fiz esse material para suprir essa demanda, né, essa necessidade que eles tinham lá de informação para leitura já em espanhol mesmo para eles. Ah, que bacana. E esse livro está disponível ainda? Ele foi feito quando? Ele foi feito como? Foi produção própria, né? É É mesmo? difícil, tudo é difícil. Então eu tinha uma amiga lá que revisou todo o espanhol, a gente produziu, gastou. No Mundial de 2009, que nós fizemos lá, Mundial Europeu, da nossa cidade lá, a gente fez o lançamento com o Mestre Burguês. Foi difícil, foi um trabalho assim complicado. Então a gente fez, acredito que, não me lembro, mas acho que 500 exemplares. E hoje eu devo ter aqui uns 6 ainda aqui em casa. É mesmo. E é em espanhol, né? Ele não foi distribuído aqui no Brasil, né? Não, não. Foi produção própria, assim, pequena. Entendi. Mas foi mais para essa demanda que tinha, né, do pessoal lá, e com muitas entrevistas com os professores que davam aula lá também. Bem interessante. Ah, que bacana. E então você, enquanto esteve lá na Europa, né, você produziu o livro, né, você fez o seu doutorado lá, o mestre Feijão dava suas aulas, né, naquele perrengue ali. Vocês ficaram quantos anos ali? Vocês ficaram, em qual país vocês foram? Espanha, né? Espanha, Espanha. A gente foi numa primeira vez visitar o país para ver conhecer as cidades e ver onde a gente podia ficar, né? Passamos ali pelo Quebra-Coco, Sim. ficamos com ele ali, ele deu algumas dicas, então a gente não quis ir muito longe de onde tinha o pessoal, o Caju estava lá na época, né? Hoje contramestre, Sim. o Salsicha, que hoje é mestre, na época não era, É eles contramestre estavam também, por salsicha. contramestre, É. estavam por ali na época e então a gente quis ficar mais próximo ali, ficamos em Valladolid. Que hoje está o Magrela, né? O Magrela está lá, né? Isso, Magrela ficou lá com o trabalho. Tem alunos que eram meus alunos pequenininhos, de 6, 7 anos, hoje estão com ele lá, É enormes. mesmo? Olha só que Uhum. legal. O mestre Feijão tinha falado sobre isso, né? Que o Magrela que foi para lá e continuou os trabalhos lá. Que bacana. Isso. E aí vocês decidiram voltar? Como é que foi? Por que vocês voltaram? Você terminou lá o doutorado, falou, vamos para casa, né? Vamos retornar e trabalhar, ganhar dinheiro agora. Na verdade, desde o princípio, a nossa ideia era ir para lá para eu fazer o meu doutorado e a gente retornar, para ter essa experiência lá fora e retornar. Mas a gente foi ficando, né? O trabalho foi crescendo, era muito bom, a gente voltava para cá constantemente para ver a família. Mas aquela crise horrorosa de 2008, né, que atingiu o mundo inteiro, ela afetou bastante a parte da capoeira. A gente tinha aberto uma associação, a gente teve que largar a associação, não dava conta de pagar mais o aluguel. Eu também já estava terminando o doutorado, eu perdi uma avó aqui e foi isso também algo que me afetou bastante, porque os pais, os avós vão ficando idosos e não é tão fácil assim, acontece alguma coisa, você tá lá do outro lado, não é? Vou Verdade. pegar um avião rapidinho e vou, né? Então isso abalou bastante e a gente acabou decidindo voltar, né? Eu voltei logo depois que eu defendi minha tese de doutorado. Mestre Feijão ficou lá um pouco para finalizar o ano letivo, que é diferente daqui.
Ah, sim. Mas foi isso, mas a gente trabalhou muito com shows, que foi algo marcante, assim, a gente tinha uma equipe grande de quase 16 professores e alunos mais graduados lá na Espanha, né, com Magrela, Salsicha, Caju, Sim. Mestre Fabinho, o Mestre Sandrão, então a gente reunia esse pessoal todo e fazia uns tours, né, pela turnê da Muzenza pela Espanha fazendo show. Que Foi, legal. foi muito legal, essa experiência foi incrível. Que bacana, né? É, como nós falamos aqui, né? Tudo é aprendizado, né? Tudo serve para agregar, né? Sim, com certeza. E vem cá então, né? Você vai estar participando aí da estreia do programa aí, né? Como eu falei, não dê spoiler, né, do que você vai falar, mas eu já quero perguntar, né, sobre a mulher na capoeira, né? Você é uma menina bem ativa aí, né? Bem politizada, bem inteligente. A gente está sempre se acompanhando aí nas redes sociais aí, né? Mas e a mulher na capoeira, né? Você acha que ela está sendo reconhecida? Quando você chegou lá, tinha mulheres praticando capoeira, né? Mas você chegou lá com aquela visão de condicionamento físico e tal. Me fale sobre a mulher na capoeira. Eu acredito que já mudou muito, né, do que era quando eu entrei ali, mesmo tendo essa outra visão para condicionamento físico, eu acompanhava as meninas, né, a professora Sim, Pitanga, que está aí, tinha a Kibon na época, né, outras meninas também, várias, mas isso foi mudando, já tinha um bom espaço, o mestre Burguês sempre incentivou, o mestre Feijão na nossa academia sempre incentivou todas as meninas a cantar, a jogar, a tocar os instrumentos. Então, eu sou privilegiada de ter vivido em ambientes assim, né? Na Espanha, fiquei muito tempo como uma das mais graduadas ali também, então sempre tive espaço, tive o respeito do pessoal de lá. Eu já sofri, claro, preconceito, mas eu tenho sorte de ter convivido com algumas pessoas que eu convivi até agora. Acredito que muitas meninas não tiveram essa sorte e ainda não têm. A gente vê muita coisa, escuta muita coisa que tem que mudar, mas a nossa sociedade ela é machista e muitas mulheres até acabam sendo machistas sem perceber, sim, né? É algo estrutural. Então eu acho que as pessoas estão começando a entender isso, começando a ter atenção para essas questões. E esses coletivos que estão acontecendo, as meninas estão se reunindo, como nós temos agora Mulheres da Muzenza, tem vários outros, né? Eu aqui participei do Canto de Aidê, nós temos um grupo das meninas aqui de Curitiba, de vários grupos diferentes. Então, isso está fortalecendo, porque é um espaço para a gente conversar, para a gente dizer, mostrar que a gente tem os mesmos problemas, que já aconteceu, olha, já aconteceu comigo, foi assim. Então, a gente tem esse espaço não para ficar tentando ser melhor do que os homens, não é nada sim. disso, né? Nem para separar, mas é para fortalecer, para as meninas poderem ter um espaço ali que não tem vergonha de falar, que não tem vergonha de cantar. Quantas Sim, meninas ali nunca cantaram numa roda, nunca tocaram e agora estão colocando vídeo na internet para milhares de pessoas verem, né? sim, é Então verdade. isso é muito importante. Mas Porque ainda tem essa situação da questão das aulas em eventos, né? Cursos, palestras em que predominam os homens. Mas os eu homens, né? acredito que isso está mudando. Verdade. Inclusive, né, você vai numa roda de capoeira ali, geralmente a bateria, né, é formada a maior parte do tempo por homens, né? Às vezes Sim, uma menina, uma professora ali não consegue. Tudo bem que também tem a graduação, né? A hierarquia das graduações, né? A pessoa ela tem que ter ali pelo menos uma graduação que condiz com aquele momento da roda ali. A pessoa às vezes tem que esperar o momento dela para tocar aquele não pedir berimbau pro mestre, né? Não pedir o berimbau, o mestre quer me dar aqui, não. Mas geralmente é mais homens que tocam ali, né? Então esses coletivos aí, esses grupos, esses eventos que as mulheres têm feito, inclusive organizado por mulheres, às vezes para mulheres, né?
dar a oportunidade das meninas tocarem mais, participarem mais, como o Mulheres da Garoa aqui em São Paulo, né, que tivemos aí a participação da nossa amiga professora Raposa, também do Grupo Muzenza, gravando um CD aí, né? Uhum. Sim, com certeza. Esse é o espaço para esse fortalecimento, para as meninas perderem a vergonha, para elas se sentirem mais à vontade ali, se soltarem. Então, esse é como um serviço de utilidade pública, praticamente, ali, que a gente vê dentro do grupo, uma apoiando a outra, incentivando. Ah, não quero cantar, minha voz é muito feia. Não, canta aí, vai, a gente vai ajudar. Então, é esse tipo de situações que acontecem nesses grupos que às vezes as pessoas não entendem. A gente não quer segregar, não. A gente só quer fortalecer Sim, o pessoal para poder estar mais em harmonia ainda, né? Quando for participar dos eventos, das rodas, da bateria. Então, só vem a agregar, com certeza. é E os homens são verdade. muito bem-vindos ali, claro. Sim, é verdade. Inclusive nos vídeos, né, que a gente vê aí desses eventos organizados por mulheres, para mulheres, na verdade tem bastante homens ali, mas eles não são os protagonistas, né? Eles estão ali de apoio, estão ali sempre prestigiando, justamente isso, né? Os homens também são bem-vindos nesse movimento, nesses eventos aí, né? Só que a bateria e o jogo, as meninas vão ter preferência, até porque numa roda normal elas quase não têm nem a oportunidade de jogar. É bem difícil, né? Você entra, dá uma armada, já tiram, querem jogar com aquele professor que está ali, não com a menina, né? Então, tem que saber, as meninas têm que aprender também agora a se impor um pouco. Pô, me deixa jogar, né? Sim, Fazer um jogo, pelo menos, ali, normal, é alguns verdade. segundos. Mas eu acho que isso tudo está melhorando bastante. Esses espaços são incríveis para as meninas. E eu acho que a capoeira só melhora, né, com isso. Porque tem muito talento, tem muita gente ali com coisas para oferecer para a capoeira que estão ali paradas porque ninguém dá a oportunidade, porque a pessoa não tem coragem ou tem vergonha de se colocar, né, ali para fazer Sim, alguma coisa. Então é muito importante esse tipo de iniciativa e importante o apoio também dos homens aí, dos professores, dos mestres, dos maridos, né, para que as meninas tenham essa oportunidade de crescer aí junto com o grupo, junto com todo mundo. legal. E quais mulheres aí você me destacaria aí que representa a capoeira mesmo? Chega e fala, eu vou tocar. Você tem aí alguns nomes aí de mulheres capoeiristas que você destacaria para mim? Para nós que estamos assistindo, né? Olha, eu acho bem difícil de falar assim, porque como eu falei, na academia do Mestre Feijão, que nós ficávamos bastante, não tinha tantas meninas assim, e eu sempre uma das mais velhas. Lá na Espanha também fiquei um bom tempo, eu ali com as meninas mais novas da Espanha, ali, retornando aqui, eu admiro muito a mestra Janja, né? Sim, Acompanho sempre, uma fala super potente dela, então esse tipo de atitude que ela tem, assim, da fala, dessa força ali, que me move também, que motiva. Então, eu acho que, para mim, ela é um nome, assim, claro, todas as mulheres aí da Muzenza, né, as mais velhas, aí, professora Pitanga, mestra criança, mas a mestra Janja, ela é algo bem forte, assim, para mim, né, que eu gostaria de seguir, assim, na linha dela, sabe? De ter essa força para agregar, para falar, para se impor ali pelo que ela é, né? Então é um nome de destaque para mim. que legal. Vem cá, professora Kátia, eu quero saber a sua opinião sobre essas datas, né, que às vezes a gente conquista aí, né, através de lutas, se tornam datas simbólicas, se tornam datas ali como o Dia da Consciência Negra, por exemplo, né, que com muita luta conseguimos ali marcar um Dia da Consciência Negra, justamente num dia triste, na verdade, né, não é dia de festa, não é Feliz Dia da Consciência Negra, é o dia da morte de Zumbi dos Palmares. E, por exemplo, dia 3 de agosto, né, que
em alguns lugares comemora o dia da capoeira, né? O dia do capoeirista, da capoeira. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essas datas comemorativas e como que se deu o dia do capoeirista. Nossa, é assunto polêmico, né? É difícil de resumir, mas vamos lá. É, muita gente fala assim, é dia 3, é o dia que pegou, deixa o pessoal comemorar, mas, sabe, não me representa. Foi um dia que alguém lá aí na Câmara de São Paulo, acho que foi um vereador aí em São Paulo, né? Colocou, instituiu como o dia do capoeirista e foi essa data, 3 de agosto. Então é simplesmente por isso. Então eles nem se preocuparam em escolher uma data significativa para a capoeira. E simplesmente foi o dia que aprovou a lei. Teria, né, aniversário do Mestre Bimba, aniversário do Mestre Pastinha, o Sim. dia que a capoeira se tornou patrimônio imaterial brasileiro ou mundial, teria várias coisas, várias datas aí, né? Mas não, foi a data que foi aprovada essa lei em São Paulo, e essa data é significativa para São Paulo. E, claro, São Paulo é um polo, né, aqui no Brasil, e como a gente Sim. sabe, o futebol predomina, os times de São Paulo, as notícias de São Paulo, e com a capoeira aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma Mas eu coisa. acho que as pessoas têm que se politizar e têm que entender que a data tem que ser representativa, a data tem que valer para alguma coisa, não é para dar uma data de cala a boca, vocês já têm uma data aí e pronto, né? Mas que de fato seja feito algo por Sim. essa data, pelos capoeiristas, que nesse país praticamente nada, né, se faz pelos capoeiristas e pela capoeira, principalmente, né, com o que a gente tem agora lá no governo, que cuida, né, dessa parte aí da cultura, nada, absolutamente nada. Né? É um Esse já governo, ouviu? esse nosso governo atual, né, é um governo elitista, né, um governo que não pensa nas políticas públicas, né, e é muito triste, inclusive nesse momento de pandemia, né, um garoto como presidente lá, mimado, né, totalmente com birra, totalmente se divertindo apenas e deixando as pessoas morrerem, sem nenhuma medida de segurança, nesse momento em especial de pandemia, mas também vários outros setores do Brasil, né? Como a cultura, né? Como a nossa Amazônia, etc. e tal. Enfim, é um governo bem difícil. Qual a sua opinião sobre esse nosso governo atual? É complicado, né, Gami, te falar. Demais, né? Demais, mas assim, o povo brasileiro não é um povo fácil, a gente vê no dia a dia, e não quer usar máscara, sai no tapa, sai no tiro porque não quer usar máscara para entrar num lugar que tem Sim, que usar. Falta muita educação, né? Falta uma base, um trabalho de base. E, e isso só deixa mais marcado que nós tínhamos que ter um governo que atendesse mais esse tipo de necessidade, né, da educação, e infelizmente é um governo que é inimigo da educação, né? Tira dinheiro sim, da educação, tira dinheiro da ciência, chama professores o Ministério da Educação, né, chamava professores de maconheiros. Então eu fico muito, muito triste com isso, porque eu sou professora, fui professora de educação física escolar, sou professora universitária, sou da área da pedagogia, também sou pedagoga, estou me formando em filosofia. Filosofia é uma área que eles querem tirar, filosofia, sociologia, e o ser humano, né, a gente precisa nas nossas relações muito da filosofia, da sociologia, da antropologia, e eles agora estão vendo a produtividade, né? Quer saber que você produza, que sim. você gere capital, né? E as relações humanas, a ética, e tudo isso fica de lado, e eu vou muito por esse lado, né? Por essa linha da educação, que é o que mais me deixa chateada com Sim. esse governo, né?
Porque é um governo, né, que dividiu a nação, né, junto com as redes sociais, essa facilidade de acesso às redes sociais, né? Por exemplo, no começo, né, era e-mails, era o MSN lá, o Orkut, geralmente você tinha acesso a pessoas que você conhecia. Uma ou outra ali, alguém que você não conhecia, às vezes ficava tentando adicionar você na rede social e você não aceitava e beleza. Mas hoje a rede social está aberta para todo mundo, né? Então espalhou-se as notícias falsas, enfim, então juntas as redes sociais, as notícias falsas, né? Que na mídia aí o pessoal fala fake news, né? Eu gosto de falar o nosso português abrasileirado, né? As notícias falsas, enfim. Então um governo que dividiu o povo, que não olha para o povo, né? Para o povo brasileiro. Enfim, eu costumo dizer que é um garoto mimado ali, como líder de uma nação, negando um vírus que já matou aí, né, 100 mil pessoas, né, no Brasil, e matando pessoas no mundo inteiro, amigos nossos próximos, inclusive, né, já tiveram as suas vidas. Ontem, né? Ontem, inclusive, nosso amigo Mestre Frango teve sua vida ceifada aí por um total descaso, né, de um governo inútil. Mas eu quero falar com você, professora Kátia, agora. Você já falou aí da academia, né, do Mestre Feijão, né, no bairro Santa Felicidade, que eu e a Preta Branca, inclusive, tivemos a honra aí de conhecer. Não jogamos capoeira lá, porque, inclusive, estava frio, né? Tinha o aulão para a gente fazer lá na quadra, lá. Mas uma hora eu vou aí para a gente jogar nessa roda aí. E como está a situação da academia aí, né? Que foi desde março, né? Com a pandemia, a quarentena, a academia deu uma parada, né? Como está Curitiba? Como está a pandemia? Como está a academia da Muzenza em Santa Felicidade? Bom, Curitiba, você vai para a rua, parece que tá tudo normal, não existe pandemia. Incrível, né? Eu acho que Nossa. não é só Curitiba, acho que tem várias cidades assim. E tá naquela situação que vai para a bandeira vermelha, volta para amarela, vai para vermelha, volta para amarela, morrendo um monte de gente e o povo não tá nem aí. A nossa academia abriu essa semana com o professor de Muay Thai e boxe, porque ele mora perto da academia, então ele vai fazer essa experiência de ver se os alunos retornam, não retornam. Já foi o Mestre Feijão e esse outro professor, né, que é sobrinho dele, professor de educação física. Eles fizeram todas as adequações na academia para poder atender agora com o máximo de segurança. E ele está fazendo esse teste agora. Foram poucos alunos, mas para ele é tranquilo que ele mora ali perto, né? Não gasta muito, Sim. a gente mora do outro lado da cidade aqui. Então a gente está fazendo a pesquisa com os alunos da nossa academia para ver quem vai retornar, quem não vai retornar, para continuar com as aulas no Zoom e reduzir o número de alunos dentro de sala. Então a gente está fazendo essa pesquisa para tentar retornar em setembro. Mas as academias, a maior parte já retomou as atividades aqui. A gente cuida um pouco mais porque luta é luta, né? Então a gente precisa do contato, precisa fazer algumas coisas em Sim. dupla, fica mais difícil. Então a gente está segurando um pouquinho, ver setembro. Tinha muita criança, as crianças, a maior parte, os pais não querem que retorne. Sim. Então Imagino. a gente está vendo como vai fazer esse retorno aí gradual e com segurança, né? Bem consciente do que a Sim. gente está fazendo ali. O Mestre Feijão conversando bastante, não parou até hoje de dar aula pelo Zoom, desde março. No começo teve um trabalho bem legal com o pessoal da Europa, com o Mestre Sargento, fazendo intercâmbio, eles participavam das nossas, a gente participava das Que deles legal, lá. que bacana. Isso é muito importante, né? Porque nesse momento, né, como eu tenho falado, né, esse momento de pandemia, um vírus aí no mundo inteiro, né? As pessoas criam até aquela depressão, né? Aquele medo e fica só em casa, né? Então a capoeira uma grande válvula de escape aí para se sobressair, né, nesse momento. Com certeza. Se a gente não tiver esse momento aí de catarse, né, de poder espairecer um pouco, você fica louco, né? Pensando em tudo que está acontecendo, como que vai ser esse novo normal e Sim. precisa mesmo desse momento, desse contato com as pessoas, mesmo que seja assim, né? À Sim, distância, verdade. remoto.
né? E, inclusive eu quero parabenizar você e ao Mestre Feijão aí, né? Que eu acompanho aí alguns vídeos aí, vocês treinando aí, muito legal, muito bonito, né? Eu também me mantive treinando aqui o tempo todo com Preta Branca aqui, que inclusive Preta Branca foi a única batizada no Mundial esse ano, a única corda cinza lá. Ela está aqui Olha acompanhando só. a nossa live aqui. A gente também Beijo, Preta Branca. se mantivemos treinando aqui o tempo todo, né? E estamos aí retornando também aí. Então, quero parabenizar aí ao Mestre Feijão e a você e ao Mestre Feijão, né? E Obrigada. é isso aí. Eu quero agradecer as pessoas aí que acompanharam aí a nossa conversa aí, a professora Pitanga, Miojo, Preta Branca, Mestre Feijão, né? Todo mundo aí que são seguidores seus, alguns aqui no meu Instagram mesmo, né? E agradecer a você aí por ter aceitado esse convite aqui. A minha ideia é essa, né? É conversar com os amigos, as amigas nesse momento, né? Usando esses recursos aí que às vezes as pessoas, né, os mestres de capoeira até relutaram um pouco em usar essas redes sociais, ó, o Contramestre Caverninha tá aqui, né? Às vezes até relutaram um pouco em usar essas redes sociais, aulas pelo Zoom e tal, né? Mas é uma coisa que a gente pode estar usando aí para o bem, de uma forma bem produtiva aí para todos nós. A Bárbara aí, todo mundo aí acompanhando aí. Fique à vontade aí, dá um oi aí e as suas considerações. Bom, primeiramente agradecer a todo mundo que está aí, né, acompanhando a nosso bate-papo. Agradecer muito a você, Gamete, esse trabalho Obrigado. que você está fazendo aí, de deixar esse acervo cultural aí para todo mundo poder acessar mais tarde. Que legal. E dizer que eu te admiro como lutador, mas também muito pelas ideias, a gente que você falou aí, a gente se acompanha nas redes aí. Até minha mãe tá ali, ó, mandando carinha com A sua mãe? Que legal. coruja. Sempre apoiou a capoeira, a mim, o Mestre Feijão. Ela disse que o Mestre Feijão é uma bênção na minha vida, porque eu era um pouco água virada antes. E falar pro pessoal que... não me esquecendo, acompanhem quarta-feira que vem, dia 12 de agosto, a Voz da Mulher na Rádio Madeira de Lei, tem um aplicativo para baixar aí da rádio, a gente vai fazer essa estreia, a professora Pitanga vai ser o quadro com ela, eu vou estar lá nessa estreia, tem as minhas outras meninas que vão cantar também, vamos falar desse livro, desse projeto aí sobre a mulher na capoeira, e agradecer a todo mundo que está aqui, e mandar muito incentivo, ânimo, motivação para vocês, que sigam aí. A vida não vai mais voltar ao normal, mas a gente tem que se acostumar com o que se diz de novo normal, né? Sim. Felizmente ou infelizmente é isso, né? Então, muita força para todo mundo, muito obrigada. Quem precisar pode me chamar aqui no Instagram, no Facebook, no WhatsApp ali, que a gente conversa, bate um papo. Legal, obrigado. Eu estou à disposição. Aproveitando aqui, sargento aí, ó, aproveitando aqui essa última pessoa aí que entrou aqui, ó, professora Catiúcia, Mestre Feijão, vamos convencer o Mestre Sargento aí a fazer uma entrevista aqui no Instagram, que ele se esquivou e não fizemos a entrevista com ele aí. Mestre Sargento, ainda estou aguardando aí, o convite está de pé. Trabalha demais. O convite está de pé o tempo todo. Valeu? Um grande abraço aí, se cuidem. Diego Lagartixa aí também, meu amigo, um grande abraço aí para vocês.